Olá, bem-vindos ao Diálogo Seguro, o novo espaço de comunicação do Simpor-CE. A ideia é trazer assuntos diversos do nosso mercado que vão além das letras de uma pólice, para que você, corretor, você associado ou quem seja você interessado no nosso mercado, possam ter conhecimento sobre nuances, informações ou mesmo qualificações por dúvidas que possam surgir. E começamos o nosso primeiro Diálogo Seguro com um convidado especial, o Edmir Ribeiro, atual presidente do Sindseg Norte e Nordeste, Perfeito. recém-chegado ao Nordeste, embora nordestino de Recife, já conhece bem a nossa região e assim que assumiu a diretoria regional da Mafre, também foi convidado e ficamos muito felizes em saber que é uma pessoa que tem uma conexão muito boa com os corretores. E o papo nosso aqui vai ser basicamente PDMS, Plano de Desenvolvimento do Mercado Segurador. Levar para os corretores os pontos do PDMS que interessam ao corretor, embora todo ele interesse. Porque é crescer o mercado, alavancar o mercado. Então, eu peço a você, já que diga para nós, retornar ao Nordeste, sua região, como diretor regional de uma grande seguradora, mas no nosso caso aqui especificamente, como presidente do Sindseg, quem é você, que eu já sei, mas para que quem não lhe conhece possa saber, e o que a gente pode esperar com essa sua vinda para cá. Bom dia, Fernando. Obrigado pelo convite. Uma honra participar desse primeiro episódio, né? desse encontro, desse bate-papo. Acho que o mercado está precisando disso. Né? A gente precisa ter mais diálogo, mais encontros para discutir aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós estamos fazendo, melhorar de uma forma geral o nosso setor. Como você citou, voltar em janeiro agora para o Nordeste, para mim eu recebi como muita alegria. Né? Eu sou de Recife e comecei em seguros em 1990. Então aí já se vão 35 anos Muito de tempo, o mesmo tempo que eu mercado tenho de mercado. e um apaixonado por seguro. Tive a oportunidade de comecei como office boy e fui galgando aí os espaços, aprendendo um pouco de cada área, até alcançar a responsabilidade de ser um diretor regional. Então, o retorno para cá é voltar para casa, é voltar para Sim. as origens, reencontrar os amigos. E vejo uma dinâmica muito boa no nosso mercado. Eu vejo que o Norte e Nordeste tem buscado o aprimoramento, buscado o desenvolvimento. E, como eu falei, ações como essa vão fortalecer cada vez mais nosso setor. Maravilha. Então, que falemos sobre o tão aclamado e tão famoso PDMS. O PDMS tem clareza de objetivos, foi construído por um grupo, né, de entidades, FENACOR, FENSEG, CINESEG e por aí vai. Me fala a base das metas, ou o que é o PDMS e qual o objetivo que ele tem para o nosso mercado. Fernando, eu citei que comecei em 1990 em seguros e eu lembro muito que naquela época o grande desafio nosso, do nosso segmento, era superar 1,5% do PIB. Então o seguro representava algo em torno de 1,5% de toda a arrecadação das riquezas geradas no país. Hoje, já se passaram mais de 30 anos, alcançamos 6,5%. Então, quanta evolução houve nesse período, né? Quanto melhoramento, quanta entrada de tecnologia, Sim. ampliação de produtos, a participação vital dos corretores na distribuição, na aproximação com os clientes. O PDMS ele surge para que possamos dar um novo salto. Né? Então, na verdade, é uma declaração daquilo que nós queremos para os próximos anos. É um conjunto de medidas e ações que vão levar o setor a ter uma maior participação no segmento, na economia e na sociedade em geral. Então, o PDMS ele tem um pilar definido, que é alcançar até 2030 uma arrecadação que equivale a 10% do nosso PIB. É algo robusto, é algo desafiador, mas creio que seja algo possível. Também queremos que pelo menos algo em torno de 20% da população tenha uma proteção de seguro. Né? E quando a gente olha ali para os ramos, os segmentos dos produtos, a gente vê que tem ali um automóvel, né, que atinge um pouco 29%, 28% da população, mas outros segmentos como residencial, o vida, a previdência, não consegue atingir mais do que 11%, 14%. Então tem esse desafio a ser feito. O PDMS ele foi criado, né, ele foi desenvolvido, como você citou, por todas as nossas entidades, né, a CNSEG, junto com a FENACOR, e ele passa por 4 pilares básicos. Né? Nós queremos ter
um melhor entendimento da cultura de seguro e da cultura de proteção pela sociedade. Queremos desenvolver novos produtos e as seguradoras estão investindo aí pesado, investindo recurso para criar novos produtos, para atender a demanda da população. Passamos também pelos canais de distribuição, e aqui nós vamos falar muito sobre o corretor de seguros, que é o principal canal de distribuição de seguros no Brasil, reconhecido não só pelas seguradoras, mas pela sociedade, o quanto o corretor tem esse papel fundamental. E também olhar a parte de regulação do setor, que dê essa estabilidade, que dê a tranquilidade para todos os agentes e para o consumidor. Então, são esses 4 pilares, com o objetivo de chegar até 2030 com mais de 10% de PIB. Maravilha. A economia do país, e ontem nós tivemos no evento na Assembleia, e na minha fala deixei muito claro que um país protegido é um país mais dinâmico e muito mais, digamos assim, essencialmente economicamente construído, com pilares bem sustentados. Vamos passar direto para a questão do corretor, porque você falou, são 4 grandes pilares. E o corretor está nessa base de sustentação na distribuição. Perfeito. E o corretor, ele tem uma preocupação muito grande quando vem tecnologia, inovação, de que ele vai perder espaço. E eu sempre digo, olha, trazendo a IA, né, como um tema, não da discussão, mas relevante. Eu sempre digo que a IA não vai tomar espaço do corretor, mas o corretor que não usar o IA vai perder o espaço dele. Então, na verdade, é a ausência de atitude, de mudança de pensamento, que tem uma palavra chamada mindset, mas eu gosto de português, né? Mudança de pensamento, mudança de comportamento, é que pode levar o corretor a continuar, inclusive, crescendo, ou, é uma decisão, ele simplesmente não continuar. Talvez se frustrar e entrar, inclusive, na famosa depressão ou lamúria de que não está dando certo o negócio, que tem gente tomando o negócio dele, enfim. Mas todo projeto, e o PDMS é um projeto que está sendo construído a muitas mãos, a milhares, centenas de mãos, né, de todos os mercados interessados, de todos os players, mas é um projeto. Tem que sair do papel. Está no papel e algumas atitudes, como você falou, de mudança, construção de produtos, estão sendo feitas. Tendo o corretor como principal canal de distribuição, e educação e qualificação dos pilares. Como é que vai chegar até a ponta? Porque eu vou trazer um ponto de discussão para você como diretor de seguradora. Sim. E também, lógico, como aqui, presidente do Sindiceg. A ponta das seguradoras hoje não mudou muito em relação a 5 anos atrás, considerando que o PDMS é de 2013, estamos 2023, perdão, estamos em 2025, eu não vi nenhuma mudança, claro que não é a curto prazo, mas da ponta das seguradoras em visitar a gente para pedir produção. Não há uma mudança nesse caminho de qualificação de venda. O que é que realmente vai ser feito no campo da ponta das seguradoras e, consequentemente, da ponta do corretor por parte dos players de mercado, que são as seguradoras? Perfeito, Fernando. E você traz uma reflexão muito boa, né? Você falou de IA, tecnologia, e acho que a gente vai passar por isso também na nossa bate-papo aqui. Mas fazendo um recorte, algum recorte temporal, o mercado ele tem uma capacidade de se recriar, de se reinventar e se adaptar à evolução da sociedade, né? Podemos dar esse recorte aí de algumas décadas para trás e ver que a transferência daquilo que era muito analógico migrou para o digital, né? E no momento, eu lembro, causava um pouco de ansiedade essa migração, né? A incerteza dos corretores de como iria se adaptar a esse meio, e fizeram isso com muito brilhantismo, né? E de agora não vai ser diferente. Acho que o corretor entendeu que a IA, a tecnologia, são recursos. Claro. E esses recursos, eles falam com o seu propósito, né? Então, são recursos que estão à disposição do teu propósito. O corretor que tem o propósito de proteger famílias e empresas, ele vai buscar nessa tecnologia uma solução para ampliar a sua atuação. Eu vejo isso já acontecendo, corretores buscando mais informação sobre isso, buscando capacitação. A ANS tem feito também um trabalho muito importante, né, nesse sentido, de dar cursos para o corretor. Por parte das seguradoras, nós também estamos vivendo toda essa transformação. O nosso meio, os nossos produtos exigem uma rede, né, um ecossistema muito eficiente, que possa atender de forma rápida e humanizada. Então, nós também estamos experimentando as tecnologias e a IA naquilo que é possível para ganhar escala.
e transferir esse tempo que nós estamos recuperando para esse diálogo com o corretor. Perfeito. Eu vejo um perfil das seguradoras hoje, com a sua equipe comercial, a equipe que faz contato com os corretores, muito mais postada, muito mais voltada para ser consultores, para orientar o corretor qual o produto, qual o segmento ele quer atuar, quais são as possíveis combinações de produtos, né? Considerando uma família tradicional, ali onde você tem as necessidades de proteção, o que é que você pode buscar para encaixar os produtos disponíveis e a consultoria que um corretor sabe fazer? Nós temos no Nordeste, que é a região que a gente atua, ainda uma capilaridade a ser construída fora das capitais. Eu tenho circulado um pouco, enquanto treinador, digamos assim, na área que eu atuo com mais veemência enquanto profissional, e vejo que na capital há carência muito grande, mas tem a presença maciça das seguradoras, mas no interior, a interiorização, digamos assim, isso ainda não é muito forte. Como é que as seguradoras, nesse programa de qualificação de corretor, vê uma forma de atuar para chegar até aqueles profissionais que estão lá distante dos grandes centros? A gente pode trazer um pouco aqui o tema pandemia e não só a reflexão do que trouxe como aprendizado, além das perdas que infelizmente aconteceram, mas a pandemia deixou o seu legado. Talvez esse avanço tecnológico, essa aceleração da comunicação é um legado. Claro. Hoje, é normal as seguradoras se utilizarem desse meio de comunicação, que é um meio mais abrangente. Então, as lives, né, que se transformaram em um recurso. Com certeza. Quando você cita mais a capilaridade, entender a necessidade de toda a região, em todo o estado, em todo o Brasil, o alcance melhorou muito quando você tem o recurso de ter uma comunicação através de uma live. As capacitações que estão disponíveis nos portais das seguradoras também. E nós estimulamos muito para que o corretor desenvolva o seu conhecimento na riqueza que essas plataformas. Essas plataformas, elas são muito ricas em conhecimento. Então, há o estímulo para que o corretor busque, nessas plataformas das seguradoras, o conhecimento geral, né, daquilo que está sendo proposto e o específico sobre o produto. Além de ter esse meio digital, nós também estamos ampliando o nosso atendimento através de parcerias com as assessorias. Então, as assessorias ganham e reforçam o papel que sempre tiveram. Né? As assessorias, elas ampliam a capacidade de atendimento das seguradoras. E tem sido cada vez maior o número de assessorias e o número de seguradoras que está utilizando desse recurso. Então, acho que dessa forma, nós estamos conseguindo... O Brasil hoje, esse número flutua, dependendo do ramo, né? Se é só o ramo para benefício, se é o ramo de seguros gerais, eu posso incluir um pouco saúde, mas em corretores de SUSEP oscila entre 70 mil, 100 mil, 110 mil. Então, uma quantidade enorme de profissionais que nós estamos cada vez mais buscando essa aproximação e usando todos os recursos, os digitais, ou a equipe própria das seguradoras e as assessorias. O último número que eu vi da SUSEP, o Brasil já passa de 110 mil corretores ativos. Sabemos que boa parte desses corretores, boa parte não, uma parte razoável, ainda não é a maioria, mas pode chegar a ser, estão ligados a escritórios de investimentos. Então, são corretoras que criam um foco específico, principalmente na parte de benefício. Esses corretores, eles já têm uma qualificação e já têm um entendimento de buscar sinergia com toda essa parte de plataforma digital das seguradoras. Isso é ponto sine qua non, não tem o que... Mas o corretor tradicional, e aí o recado vai para você, corretor. Eu tenho 64 anos e eu sempre estou me reinventando. Não é porque eu tenho QI maior, ou relevância, ou importância, ou é vontade, é decisão própria. Se você não entender que tem que adentrar esse mercado digital para buscar o que o Edmir falou muito bem, a disponibilidade, porque ele falou uma coisa que já é realidade antes, inclusive, do PDMS. Várias grandes companhias têm canais de treinamentos muito relevantes, muito interessantes, com muita didática legal, conheço vários, e cursos de abordagem, de venda, de construção, de cross-sell, upsell, ou seja, usar a sua base. Nós, no sindicato, temos batido muito nessa tecla, fizemos inclusive um convênio recente com o Sebrae, toda a primeira quinta do mês tem um treinamento na área de gestão, de vendas, de inteligência artificial, Perfeito. Sem falar de seguro, e falar assim de gestão, de visão do negócio,
da visão do UP, né, do LUP, do UP, perdão, de fazer 360. Na verdade, vou corrigir novamente, é o looping, não é Sim, um é o looping, looping. 360, perdão. E aí a gente tem dificuldade de fazer com que as pessoas compreendam e que o maior ativo que você tem na sua vida não é dinheiro, é tempo. É o único ativo que você não recupera. Perfeito. Se você não fizer algo agora, daqui a pouco você não pode fazer a mesma coisa no tempo que você tinha. Você só tem um tempo para frente. Eu olho para mim com 64 e digo, eu não tenho mais 40, então meu tempo de vida é muito menor do que quem tem 40, mais ainda do que quem tem 30, mas eu todo dia estou me dedicando algum tempo a ler um livro, uma página de um livro, um texto ou um artigo, escrever sobre aquele artigo um pouquinho, com as suas palavras, com o seu entendimento. Mas o seu tempo você não está se dedicando a se qualificar e entender que esse recado do PDMS é um recado muito forte e uma busca muito grande do mercado segurador, junto com as entidades que assim o regem, como FENACOR, SUSEP, SENSEG, PENSEG, né? Tá. Enfim, para que a gente possa acordar. E digo, ou você acorda, ou você vai parar no tempo. Não achem que agora é igual a 40 anos atrás, quando os bancos começaram a vender seguros de automóvel e os corretores lá comentavam que o mercado ia se acabar. Aí uns mais antigos até me falam, Fernando, cadê? O mercado não acabou. Agora é diferente. E aí eu aproveito para entrar num segundo assunto que tem a ver com tecnologia, que é o Open Insurance. O Open Insurance está aí, já em vias de fato Sim, das SPOCs, são duas SPOCs sim, hoje, né? sim. Está cadastrado na SUSEP, já em discussões de como é que vão ter conversa interna de Perfeito. API com o sistema de seguradora, como é que vai ter essa troca de informações para ter a mesma configuração de, enfim, de dados. Como é que você, enquanto representante das seguradoras para o Nordeste, vê isso e o que você diria para os corretores em relação a estar atento a essa mudança radical, que é a forma de ver o que o cliente tem através do Open Insurance? Fernando, vou trazer um pouco a reflexão desse movimento, que é um movimento que vem para consolidar a necessidade ali do Open Finance, que é a junção ali do Open Bank, Com o Open né, Insurance. com o Open Insurance e com o Open Investment. Então, são três pilares que vão compor essa tendência que é uma realidade. Mas, há alguns anos, os corretores começaram a entender que o bem protegido são as pessoas e não o bem material. E Perfeito. passou um período do nosso mercado em que a discussão era muito sobre o bem Sim. protegido, o bem material. Então, nós É. discutíamos sobre o seguro de incêndio de uma fábrica, ou o seguro de um automóvel, de uma máquina agrícola, de um equipamento. Na verdade, o que nós estamos transferindo é a tranquilidade para aquelas pessoas poderem seguir suas atividades. E ao fazer isso, os corretores começaram a entender mais sobre pessoas. Perfeito. Mantiveram a capacidade técnica que conquistaram, que construíram com muito estudo, né? São habilitados pela SUSEP para isso, mas começaram a entender sobre as necessidades humanas, sobre a necessidade de proteção, sobre a necessidade de previsibilidade. Então, acho que a migração, né, do meio físico, da proteção do bem, para o meio de cuidar das pessoas e a utilização dessas plataformas digitais, o corretor está conseguindo absorver. Você falou muito bem que deve sim os corretores buscarem cada vez mais esse entendimento do que está acontecendo no seu mercado para que ele se insira. Né? É importante que ele participe desse momento, que o Open Insurance seja para ele um complemento, que ele entenda a participação das sociedades, que são as SPOCs, né? Que são as processadoras das ordens do cliente. Então, qual o papel das SPOCs e como eu me insiro a elas? Você falou que hoje nós temos duas, e é fato, né? O artigo hoje do Manuel Matos, que é um professor na área, um querido, uma referência nossa, um guru, ele trouxe um artigo muito interessante falando sobre esse dilema, um possível dilema do corretor. Eu devo criar a minha SPOC e investir muito, porque necessita investir em tecnologia, como você falou, em ter a segurança que a LGPD exige, e como eu vou ter o layout para interagir com as seguradoras, ou eu posso aderir a uma SPOC que já existe. Então, cabe ao corretor agora pesquisar, conversar, interagir e encontrar o seu caminho. O que eu deixo aqui como reflexão não tem como ficar fora desse movimento. Esse é um movimento, ele é real, ele é concreto, ele já está acontecendo e os corretores devem buscar esse posicionamento. Como eu irei me inserir no Open Insurance?
Perfeito. Nós trouxemos aqui para o nosso mercado, logo que foi iniciada a discussão do Open Insurance, nós trouxemos a diretora de uma determinada seguradora, via virtual, em 2022 ainda, para falar sobre o que seria o Open Insurance e o que esperar do Open Insurance. Hoje, em 22, 25, já é outra realidade, Sim. a dinâmica já está muito mais avançada, estamos em vias de fato as SPOCs já poderem atuar, imagino que até o final do ano. Sim. E um ponto crucial o investimento para se colocar um SPOC é muito grande, Muito elevado. grande, elevado. Eu tive a oportunidade de estar fazendo parte de um grupo de discussão do Open Insurance, junto com o Manuel Matos. Eu digo que é o meu guru, chamo ele de meu guru, é o guru do mercado, é quem sabe tudo sobre esse assunto, inclusive faz parte do processo de uma das SPOCs. Eu sempre digo assim, corretor, a SPOC ou o Open Insurance é mais uma ferramenta de tecnologia, assim como a inteligência artificial, assim como as plataformas digitais das seguradoras, concursos e treinamentos, enfim, não tem como a gente evoluir ou mesmo manter. Os coaching dizem assim, saia da zona de conforto. Cara, é um mantra que eu criei, dizendo assim, não, cara, não saia da zona de conforto. Amplie a sua zona de conforto. Porque você tem a sua corretora de 10, 15, 20, muitas vezes 50 anos, que foi hereditariamente passado, né, do pai para o filho, para a filha. E aí você tem algo construído ali, a sua zona de conforto. Como é que eu saio? Não saio. Eu só procuro buscar um outro ponto que você falou, que há 40 anos atrás, quando a gente falava de vendas, você dizia como é o script que você vai falar com o seu cliente, não é? Hoje em dia diz assim, não, quais são as perguntas que você vai fazer para o seu cliente? Você falou um ponto aí, a gente tem que entender qual é a dor ou a necessidade do cliente. Então, eu não levo o produto mais para o cliente, eu entendo primeiro o que ele tem. Muita gente diz que o nosso mercado é commodity, eu discordo plenamente. Não é commodity. Não. Talvez no passado tenha sido. Automóvel era commodity. Mas hoje é é muito rico, muitas opções. Você, com o Open Insurance, com o conhecimento adequado, com toda essa relevância que o mercado está trazendo de produtos diversos, para atender toda a forma possível de perfil de pessoas ou de empresas, você constrói produto a produto, pessoa a pessoa. Independente de se você vai fazer um produto de pulverização, com entidades associativas, enfim, ou se você vai trabalhar uma determinada empresa. Eu trago um caso concreto aqui de um cliente que eu tinha com esse grupo empresarial, o seguro dos funcionários e o seguro saúde dos sócios. O seguro de incêndio, de automóvel, era com outro corretor. E eu sempre evito ao máximo conflitar, embora o cliente não é de ninguém, é de quem atende melhor. Mas eu evito ao máximo conflitar e, enfim. Em determinado momento, o corretor me ligou que teve um incêndio na empresa dele e na indenização de perda de renda, né, de lucro cessante, ele recebeu somente 5% do valor que ele deveria ter recebido. E naquele momento eu falei, Cláudio, isso é cláusula de rateio. E ele falou, mas o corretor não sabia nem o que era isso. Então, assim, a ausência de conhecimento nos leva a erros consideráveis na hora de construir uma pólice. E muitas vezes não é por má fé, nem má vontade, é indisposição de aprender, de buscar. E, assim, eu passo para o segundo ponto, que é um pilar muito importante, que é aumentar o número de brasileiros com cobertura securitária, assistidos. A tecnologia vai ajudar muito nisso. Mas qual é a sua visão a respeito desse ponto? Eu acho que passa por tecnologia e passa um pouco também por cultura. Sim. Nós precisamos ter essa cultura e há um trabalho feito por nós, seguradores, com apoio de vocês, corretores. O nosso sindicato tem investido muito na aproximação com o setor de educação. Nós queremos levar essa cultura de seguro já para os pequenos, né, as crianças, para que eles já entendam a importância de ter uma boa gestão financeira, para que eles tenham uma educação financeira. Lógico, isso é um tempo maior que exige, mas é muito importante. Então, quando tivermos uma cultura de proteção, saber que com um pouco de contribuição que você dá, você pode ter uma proteção de algo incerto, futuro e aleatório. Sim. Você não sabe quando vai acontecer, em quem vai acontecer, nem quando. Então, o seguro ele tem esse poder de restaurar uma perda financeira. E as pessoas precisam entender que seguro não é só para o grande bem. Né? Hoje, através do avanço de produtos e tecnologia, você faz seguro para o seu celular. Você faz seguro para o seu estabelecimento, você pode ser um pequeno empreendedor, você pode ter ali
um restaurante, uma Uma lanchonete, responsabilidade civil, uma né, que é um responsabilidade avanço muito civil grande. para exercer com mais tranquilidade É. a sua profissão. Então, o seguro ele foi desenvolvendo produtos para atender toda a sociedade. O que nós precisamos é que cada vez mais os produtos espelhem, Sim, né, esses anseios e os riscos, e que as pessoas também adquiram essa cultura. E o papel do corretor é fundamental. sim, Quando o corretor faz um trabalho, eu comparo um pouco o corretor a um trabalho de pesquisa de um médico, sim. que é a investigação. Né? Anamnese. O médico sempre, antes de te dar alguma receita, alguma orientação, ele investiga. Né? Quais são as dores, Isso. acontece quando. O corretor também. O corretor, ao falar com o empresário, falar com um pai, uma mãe, que está ali buscando organizar a sua vida financeira, ele deve perguntar também, olha, quais são os seus anseios? Quais são as suas preocupações? O que é que você projeta para o futuro? Qual patrimônio você tem? Então, acho que a gente tem um papel fundamental de cuidar do patrimônio adquirido, mas também dar certeza de que as novas conquistas estarão protegidas. Então, o corretor tem feito isso, eu percebo, Fernando, cada vez mais. Você falou muito bem. Esse diálogo, um diálogo aberto, um diálogo franco, vai trazer as causas. E Sim. quando o corretor souber as causas, ele vai buscar a solução. A melhor solução. No questão do RC, eu lembro que quando o RC profissional foi criado, ele só era indenizado ou reembolsado quando transitava em julgado. Hoje, o RC avançou de tal forma que você tem inúmeras coberturas, inclusive até na discussão administrativa, antes mesmo da judicial, perda de imagem, uma série de situações. Perfeito. É um avanço significativo. Mercado segurador, as grandes seguradoras, as pequenas, todas, estão trabalhando muito forte, principalmente a partir dessa discussão para construir o PDMS, de buscar sempre inovar e trazer para que a gente possa sempre entregar o melhor para o nosso cliente. Cabe a nós assumirmos essa responsabilidade. Eu sempre digo que a nossa função, o nosso trabalho tem função 100% social. Quando a gente tira uma família que não vai conseguir diminuir a dor da perda, mas que essa família vai poder continuar mantendo o padrão de vida dos meninos na escola, não vai ter que sair da casa, entregar a casa e ter que morar numa casa mais distante do trabalho, tirar as crianças de uma construção de educação muito mais forte, muito mais presente. Função social. Nós tivemos recentemente aqui em Fortaleza uma grande empresa na área de alimentação, uma hamburgueria que teve um incêndio, perda total, e ele não tinha seguro. No outro dia, ele estava fazendo uma espécie de, não é vaquinha, mas conclamando os clientes, porque é excelente qualidade o hambúrguer deles, para que comprasse mais do que o que costuma comprar hambúrguer na outra filial, para poder ajudá-los a reconstruir. Veja a função social do seguro, o seguro teria resolvido a questão e talvez ele não tivesse que demitir os funcionários, porque isso é uma bola de neve. As consequências são muito grandes. Um desequilíbrio desencadeia outros. Desencadeia outro, desencadeia outro. Então, o ponto crucial é, nós só seremos relevantes, nós corretores só seremos protagonistas se a gente entender que essa sintonia com o mercado segurador tem que ser não de buscar somente que a seguradora resolva o problema, porque o produto, a entrega da seguradora é a indenização, mas antes de acontecer a indenização, a gente precisa desenhar muito bem qual é a possível indenização correta para aquele determinado cliente. Tem se falado muito, Fernando, sobre jornada, né? Isso. Experiência do cliente. Isso, todas as indústrias estão investindo muito nisso. Nós também. Né? Nós queremos tornar essa jornada cada vez mais agradável, mais fluida, que faça mais sentido para os nossos clientes. E você tocou num ponto essencial. Quando o seguro ele é bem ofertado e a compra é consciente, a jornada é muito boa. Porque o corretor explicou o que o produto se propõe a cobrir, Sim. O cliente comprou sabendo qual risco ele queria ter a proteção e ele sabe que o processo ele vai ter algumas etapas. Então, essa é a melhor experiência que nós temos para a nossa indústria. Claro. E essa experiência ela está se multiplicando. Eu vejo com muita alegria hoje o assunto seguro, que antes vivia muito entre nosso mundo, verdade. Ele já está em vários locais. Eu vejo pessoas conversando sobre seguros de uma maneira muito natural. Sim. Queremos que seja cada vez mais comum esse diálogo, seja mais presente em todos os meios. Mas as pessoas começam a falar porque tiveram uma experiência boa quando contrataram um seguro viagem.
porque tiveram uma experiência boa quando contrataram, volta a falar sobre um seguro celular ou sobre um RC. O exemplo que você deu, um incêndio ele causa uma interrupção em uma empresa. Sim. De imediato, você tem a insegurança dos colaboradores, dos fornecedores, dos clientes que estavam acostumados a ir àquele ponto, né, como referência, e em quanto tempo volta a restaurar. Nós, né, seguradoras e corretores, podemos levar a solução de forma muito rápida e trazer essa estabilidade de volta, no exemplo que você deu, restaurar, reconstruir, É a nossa função. manter o emprego que estava ali ligado. Então, eu vejo que a sociedade entende cada vez mais a nossa função de ter esse equilíbrio, reconhece o corretor como fundamental nessa pesquisa, nesse diálogo. E eu deixo aqui um pedido para os corretores, né, um recado, se puder dar. Ofertem. Eu acho que tudo nasce da boa oferta. Vocês são capazes, vocês conhecem muito sobre produtos, vocês têm a confiança da sociedade, a confiança das seguradoras. Ofertem cada vez mais os produtos para que as pessoas tomem a decisão, para que as pessoas, sabendo do que se trata, elas possam decidir se compram e em qual momento compram. Eu acho que a oferta é um ponto fundamental no nosso negócio, no nosso meio. As pessoas precisam saber que existe seguro para aquele tipo de risco. Perfeito. A ANS, junto com o FENACOR e SUSEP e mais outros participantes, ela fez agora recente, e é um trabalho que a ANS vem fazendo de forma gradativa, mas cada dia mais forte. Um trabalho foi a Semana da Educação Financeira. E há dentro da ANS, dentro do escopo da ANS, hoje, o nosso presidente Lucas Vergílio, ele tem dado um foco muito grande de levar para fora do nosso mercado, porque assim, você precisa levar para quem consome a educação, porque é importante na base, mas é importante também para quem consome. E o presidente Lucas tem discutido muito e trazido, e eu digo porque eu tenho assistido aqui e ali alguns pontos das discussões, que a gente tem que levar consciência, porque você falou em ofertar, e a base da venda é ofertar. Mas antes de ofertar, eu preciso entender qual é a real necessidade daquela pessoa. Porque aí a oferta vem no segundo plano, e aí, corretor, a comissão tem que ser a consequência. Muitas vezes a gente está preocupado em vender um produto que paga melhor comissão. É evidente, o boleto vem, não tem jeito, mas nunca trabalhe dessa forma, porque você tem grande chance de entregar o produto que não é o melhor para o cliente. Lá na frente, você perde a continuidade de uma relação de longo prazo que você pode construir. Mas, voltando à construção da ANS, essa semana da educação, da construção da consciência de gestão financeira, tem que ser a base do que você falou, muito bem. A gente precisa educar a população brasileira. Saiu uns dados essa semana do endividamento da população, do valor investido em bets, em jogos, a ausência de responsabilidade com os recursos conquistados. E você vai olhar a base da pirâmide, que é a população de menor renda, é quem tem o pior nível de educação financeira. E é por desconhecimento. É por desconhecimento. Inocência, muitas vezes. Não há um trabalho muito forte. E nesse ponto, eu estou ressaltando, porque é fundamental, porque a escola é do mercado, a escola de negócios e seguros, é nossa, não é? É que a gente leve cada dia mais, e parabéns ao presidente Lucas e todo o corpo diretivo da escola, porque esse ponto de partida é crucial e está dentro do PDMS, né? E, assim, ainda mantendo o assunto de tecnologia, a gente se aproxima, pelo visto, do nosso final, uma grande fé como a tecnologia, ela usada corretamente, ela constrói. Ela usada de forma inadequada, ela atrapalha o negócio. Multicálculo. É uma grande ferramenta, mas acomodou o corretor em mandar para o cliente o valor do preço seguro do carro dele nas principais seguradoras e ele contrata o menor preço. O multicálculo é uma grande ferramenta, mas ele afastou o corretor da conversa com o cliente. Não precisa mais. Ele pega o multicálculo e manda no WhatsApp. E o cliente, é claro, cara, só quem pensa em preço não somos nós, é o cliente. Mas somos nós que botamos isso na cabeça do cliente. Porque a gente manda para ele os preços. A gente não conversa mais com ele para dizer, cara, nem sempre o menor preço para você é o seu melhor contrato de seguro. Eu falo que nem sempre o menor preço é o maior valor, né? Exatamente, exatamente. Existe ali uma diferença que a gente precisa explorar mais isso. Tem que explorar valor. Valor. Valor, essa é a palavra, valor.
Você tem que explorar qual é o melhor valor para o cliente, mas não é valor financeiro. Não, é né? o valor de entrega. Valor de entrega, valor agregado. É. Valor agregado. Então, o multicálculo é uma belíssima ferramenta, mas ela está sendo mal utilizada no sentido de afastar você. Ah, cara, mas eu tenho 20, 30 por dia de renovação. Mas não é só isso. O tempo é o seu maior e melhor ativo. Meu caro, eu primeiro encerro a minha fala agradecendo a você por aceitar esse convite, inaugurar o nosso canal de comunicação, de levar para vocês informações além das letras das apólices, de forma mais simples e mais didática possível. E aí eu te pergunto, nas suas palavras finais, o que é, além de tudo que você já disse, em poucas palavras, que fará com que o PDMS saia do papel? Bom, Fernando, primeiro, partindo já para esse encerramento, né, dizer que foi muito oportuno estarmos nesse encontro aqui, na semana dedicada à Semana do Seguro, aqui em Fortaleza. Então, parabéns, você pensou em tudo. Ontem tivemos um evento maravilhoso na Assembleia Legislativa, repercutiu muito bem, recebi feedbacks e parabenizando pela nossa ação em conjunto. Mas o que eu vejo hoje a tirar do papel o nosso PDMS e levar seguro para a população é a continuidade de ações como essa. A gente precisa cada vez mais falar com a sociedade, né? Você citou aí o trabalho da ANS de sair dos nossos muros, né? E esse trabalho tem sido feito também pela CNSEG, pelos Sindsegs, pela FENACOR, pelo Sincor. Então, cada corretor que tiver a sua base de clientes, levar mais, como eu falei, mais oferta dentro daquilo que você investigou de necessidade do cliente. Levar a conversa seguros, a cultura de seguros, para os nossos meios. A gente tem uma preocupação de não ficar uma pessoa chata, né? Que está sempre falando de seguro. Mas eu acho que não. As pessoas vão entender o nosso propósito de proteção e vão perceber que em nossa indústria ela pode ter a tranquilidade que ela busca. Então, em cada estágio de vida, eu gosto muito do conceito e a capacidade que nós temos de atender as pessoas e as empresas em cada estágio de vida. As pessoas que estão iniciando a carreira profissional, adquirindo o seu primeiro patrimônio, colocando ali em risco no dia a dia a sua atividade, Perfeito. Elas já encontram seguro. As empresas também buscaram capital, recurso, foram a bancos pegar investimentos, ou foram pegar fundos de investimento, ou capital de investidor, elas precisam proteger também esse capital. Então, nós estamos cada vez mais mostrando para a sociedade que seguro é algo acessível, é algo que exige, sim, o conhecimento de um corretor de seguros, exige, sim, cláusulas claras do que está sendo contratado, mas é algo simples. Basta buscar um bom profissional, e nós temos excelentes profissionais corretores de seguros, que ele vai saber orientar qual o melhor produto, qual a melhor oferta que está à disposição para aquele cliente. Obrigado por ter dado essa oportunidade, a honra de estar aqui nesse primeiro encontro, nesse primeiro episódio. Espero que a gente volte outras vezes a falar e vamos caminhar junto, construindo cada vez mais um mercado sólido, forte e que tenha um propósito maravilhoso, que é cuidar das pessoas. Colega corretor, esse canal é seu. O Sincor é uma instituição do mercado. Fernando está presidente, mas é passageiro. Portanto, fortaleça esse canal. Mande dúvidas ou assuntos ou temas que você queira que seja relevante para você e para todo o mercado, que a gente vai trazer aqui quem seja a pessoa que representa esse tema, para que a gente possa discutir, esclarecer e debater. Um abraço, até o próximo encontro.